Não, só aqui, ó, informação sobre o Gustavo Gomes. Ele teve uma fratura no dedo do pé esquerdo. Fez exames agora de manhã. Foi constatada, acabei de receber aqui de uma pessoa do Palmeiras. Ele realizou exames e foi constatada uma fratura no dedo do pé esquerdo. Não é um caso de cirurgia, tá? O tratamento vai ser convencional mesmo. Mas Arrancou o ele dedo? teve uma fratura no lance com o Romero. Então, o capitão do Palmeiras vai ficar fora aí por um tempo. Notícia que a gente traz agora Boa, aqui. Hernan. Obrigada. Você tem que me avisar para eu tocar a sirene, mas na próxima a gente toca. Boa. Vamos colocar o Igor na nossa conversa para a gente falar do clássico lá no Rio de Janeiro, e a gente já começa mostrando os gols, uma partida de 6 gols. O Vasco venceu o Botafogo no Newton Santos, 4-2 de virada, hein? O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar com o Eduardo, só que aí o Vasco empatou com o Galdames com um bonito passo do Payet e virou com o Lucas Piton. O Veguete ampliou de pênalti e depois ainda contou com a sorte de empatar, completar um cruzamento, a bola batendo no travessão, acertou as costas do Gatito e aí entrou. No fim, o Eduardo fez ainda um golaço de bicicleta, mas ficou nisso mesmo, 4-2. Agora, o Botafogo está fora da zona de classificação, faltando apenas 2 rodadas para o fim. Igor, queria que você contasse um pouquinho dos bastidores desse jogo, por favor. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC, Andrezinho, amigos que estão aqui online ao vivo com a gente, ou os que vão assistir daqui a pouco, né? Vai que pega on demand aí no YouTube. É um jogo interessante, tá? Um jogo bastante interessante. Esse Vasco e Botafogo ontem, Newton Santos, Botafogo e Vasco, né, no caso, mas que estava com o estádio com torcida dividida, então o ambiente acabou sendo mais vascaíno, né, pela animação, pelo contexto do jogo, pela empolgação e presença também na torcida do Vasco. O ambiente acabou, no geral, sendo mais vascaíno do que botafoguense. Vocês estão vendo os gols aí. O Botafogo começou melhor no jogo, né? Começou muito bem, saiu na frente, teve um gol anulado ali logo no começo por conta do VAR, mas mesmo assim depois conseguiu fazer 1-0, só que aí não conseguiu sustentar a vantagem e um enredo, né, já conhecido, principalmente do público paulista, essa história do Botafogo sair na frente, tomar virada no Newton Santos. Então, mais uma vez, os raios das viradas em casa estão caindo nesse estádio aí, no tapetinho, no gramado sintético do Newton Santos, e o Botafogo nitidamente e de forma até admitida pelo técnico Thiago Nunes, sofrendo psicologicamente para se manter em vantagem nos jogos e ver resultados que poderiam ser importantes escoarem entre os dedos, né? Não teve o requinte de crueldade da derrota para o Flamengo, né? Não teve um gol no finalzinho para mudar a história, mas foi duro. Depois do quarto gol, muitos torcedores do Botafogo já deixaram e nem viram o golaço de bicicleta do Eduardo no segundo tempo. Eduardo já tinha feito um belo gol, né, o primeiro do Botafogo, numa batida aí, depois de uma tabelinha com o Tiquinho Soares. E, enfim, fez a bicicleta, fez a pintura dele, mas não vale dobrado o gol bonito, infelizmente, para o Botafogo, e a derrota foi concretizada. Para o Vasco, essa vitória muito importante, né, ajuda aí nessa caminhada de classificação e também consolida, sim, devolve o time essa confiança, né, de ver que esse trabalho do Ramon Dias está com certa consistência, sim, pelo menos no nível aqui do futebol carioca. Um time que joga com 3 zagueiros, né, aspectos táticos aí mais interessantes, tentando reforçar essa parte defensiva, e uma tarde inspirada do Paí lá na frente, distribuindo passes importantes, e o Verratti sendo matador também, nesse golzinho aí que ele contou com a sorte, que a bola bateu no travessão nas costas do Gatito e entrou. Acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas os meandros da coletiva posterior do jogo também trouxeram algumas pimentinhas aí para os momentos do Botafogo especificamente, enquanto do Vasco está com a vida mais tranquila. Vamos falar já dessa, porque é uma situação curiosa, PVC. Depois do jogo, o Thiago Nunes disse que alguns jogadores pediram para ficar fora da equipe por conta do desgaste emocional. A gente tem um pedacinho dessa parte que ele falou e depois ele se contradiz, olha só. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte.
Aí depois, em outra pergunta, ele disse que não teve um pedido direto, mas que ele percebeu sinais. Olha só. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer a manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé. Força. Fique com Deus. Só corrigindo, né? Ele tinha falado na entrevista coletiva, logo na sequência, depois dessa pergunta, que ele não tinha sido pedido diretamente, não tinha sido um pedido direto dos jogadores, que ele tinha sentido que os jogadores não estavam bem psicologicamente. Aí, esse vídeo que entrou agora é o comunicado que ele soltou, corrigindo um pouco, né, PVC? Porque, de fato, ele falou que os jogadores tinham pedido. A segunda pergunta foi do Igor, né, Igor? Isso, só para explicar, o Thiago mencionou, né, a coletiva, para o torcedor assistir a coletiva, né, porque assim, teve aquela primeira resposta que a gente transmitiu aqui, tem uns minutinhos atrás, e aí no final da coletiva, assim, última pergunta, professor, só a título de esclarecimento aí, por gentileza, foi isso mesmo que o senhor falou? Teve jogador que pediu para não jogar, né, e aí ele mencionou que no futebol existem códigos, então ele deu a entender, porque por alguns códigos comportamentais ali, os jogadores estavam, nesse caso, como ele mesmo citou, pedindo para não jogar por conta aí dessa explicação que ele deu mais detalhada no segundo vídeo, dessa questão de sequência, de estarem sempre expostos aos mesmos jogos, né? Um elenco que, na visão dele, estava enxuto, né? Com 14, 15 jogadores se revezando nessa titularidade e sempre os mesmos caras nesses jogos ficaram marcados aí por conta da forma que o Botafogo perdeu. Então, e aí, diante da repercussão ruim, ele lança esse vídeo agora de manhã, né? De assessoria, enfim, no perfil oficial dele, dar mais explicações e pedir para o torcedor prestar um pouco mais atenção nesse contexto. Mas, de fato, ele falou que tinha jogadores pedindo, depois ele fala que esse pedido ele se deu por alguns códigos, e aí traz essa explicação na perspectiva dele, de que não houve nenhum pedido direto, mas ele nota essa situação psicológica muito forte ainda no Botafogo, em reflexo do jeito que o time perdeu ano passado, não só por ter perdido, mas pela forma com a qual o time perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado.
O PVC, e o mais tenso é que é uma semana muito importante para o Botafogo, né? Na quarta tem a estreia na pré-Libertadores contra a Aurora na Bolívia, e o time tá com essa questão psicológica, inclusive mexendo muito nos bastidores. A gente... Vou voltar lá no tempo de novo. Lembra muito o que aconteceu com o Botafogo em 2023, o que aconteceu com o Palmeiras em 2009. E lembra muito o início de 2024 do Botafogo, o que aconteceu com o Palmeiras em 2010. Ou seja, o que aconteceu com o Palmeiras em 2010? Nada. É o que está acontecendo com o Botafogo agora. É a mesma coisa. Daquela vez, o time começou... Por que eu estou comparando as duas coisas? São as duas grandes viradas da história do Brasileirão, né? O Palmeiras tinha 13 pontos de vantagem sobre o Flamengo terminou campeão. O Botafogo chegou a ter 17 pontos de vantagem sobre 15 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. O Palmeiras terminou campeão. No ano seguinte, o Palmeiras manteve o Muricy Ramalho como técnico. O Muricy caiu, veio o Antônio Carlos, não deu certo, veio o Filipão e continuou ruim. E está acontecendo a mesma coisa com o Botafogo agora. É muito difícil você reconstruir a relação desse grupo de jogadores com a torcida. Mas também não dá para você pensar que o Thiago Nunes ele deu uma resposta ontem que fez todo mundo imaginar que os jogadores estavam pedindo para não jogar, tanto que o Igor teve o bom senso no final da coletiva de dizer: professor, vem cá, foi isso mesmo que o senhor disse? E quando você fala de códigos, ele está dizendo também que ele está percebendo essa vontade dos jogadores serem preservados. E aí eu estou fazendo aqui uma ilação, porque ele não está dizendo isso, mas o caso do Marlon Freitas é evidente isso. O Marlon Freitas virou o jogador mais perseguido pela torcida do Botafogo desde o final do ano passado. E está muito difícil rever essa relação. O Vasco, por outro lado, está conseguindo fazer o que se propunha a fazer, ser competitivo.